Agora a gente vai falar sobre a podologia e seus benefícios. Estou recebendo aqui agora a visita da Simone Lamego Branco, que é podóloga e que vai conversar com a gente. Obrigado, Simone, pela visita. Joia, obrigada. Eu que agradeço, né, por estar aqui passando mais uma vez informação para os ouvintes, a importância da saúde dos pés, né? Como é importante a gente ter os pés saudáveis para a gente poder caminhar bem e se locomover, né? Então hoje a gente vai falar bastante sobre a importância da saúde dos pés. Simone, o que é podologia? Joia, Jorge. Assim, ó, a podologia ela é uma profissão da área da saúde, né? Nós temos uma formação técnica onde a gente estuda desde a parte da anatomia, fisiologia, a parte estrutural do pé e todas as patologias que agregam os pés. O podólogo, ele está apto a cuidar dessas patologias e a orientar esse cliente que chega com um determinado problema qual é a melhor forma de resolver, né? De tirar ele desse quadro. E se muitas patologias não cabem a gente tratar, a gente consegue encaminhar ele para um outro profissional que vá continuar o nosso tratamento, né? Que vai posteriormente assumir uma patologia de uma forma mais intensa daí, que seria a parte médica daí, né? O que atraiu você para essa ciência? Pois então, assim, ó, foi mais terapia no início. Antes, eu, Simone Lamego, eu cheguei a Blumenau há 20 anos atrás. Eu trabalhava como design de interiores e não deu muito certo nessa área. Acabei indo para podologia como uma coisa, como hobby, né? Nem sabia direito o que fazia podologia. E depois eu fui fazendo essa transformação, fui estudando, fui buscando conhecimento e em cima disso me apaixonei pela área, porque é fantástico. Você receber um cliente que está lá com muita dor, que não está conseguindo caminhar direito e ele sair assim, não vou dizer pulando, mas assim, satisfeito com o trabalho com que a gente fez, sabe? Esse reconhecimento momentâneo que você já proporciona para o seu cliente, isso é fantástico. Você vê na expressão facial dele, né? Que assim, ele já sai dali assim muito mais feliz do que quando ele entrou, né? De designer de interior Flores para para podologia. Foi podologia. uma Que transformação na minha mudança, né? vida. Eu Foi uma imagino, né? O que transformação. que se mudou pessoalmente, né? Isso. Porque isso acaba acarretando um impacto, né? Uhum. O que eu busquei? Quando eu trabalhava com design de interiores, eu tinha toda uma equipe que, para o meu projeto se desenvolver, para que ele, né, fosse executado dentro do que eu vendi para o meu cliente, né, toda aquela proposta que eu vendi, eu dependia de uma equipe para elaborar, né? Então, o que me frustrou? Há 15 anos atrás, a gente às vezes não tinha tão bons parceiros como a gente tem hoje, né? Então, o que me frustrou há 15 anos atrás, quando eu saí dessa área, foi que assim, que muitas vezes eu não conseguia atender a demanda do meu cliente por causa de equipes, né? Então, eu acabei saindo desse lado e busquei uma área com que dependesse só de mim. O meu resultado dependesse da minha mão e o feito por mim. Que eu seria responsável pelos meus atos, pelo meu conhecimento e por eu desenvolver algo para o meu cliente. Eu vender uma proposta de tratamento para ele e conseguir dar um resultado para ele. Mas isso só ia depender de mim, né? Então eu busquei muito isso. E hoje, quando meu cliente senta lá na minha cadeira, eu explico toda uma parte de tratamento com que a gente vai desenvolver, né, dentro da patologia dele. E assim, eu faço com que ele acredite nisso. Porque eu passo muita confiança, muita firmeza e ele acaba fazendo tudo passo a passo e a coisa flui e a coisa acontece, sabe? Então, essa segurança que eu passo para o meu cliente é muito importante, essa verbalização que a gente faz. E assim, a gente faz isso de uma forma muito natural, sabe? Não é nada muito técnico. Às vezes a gente chega num determinado profissional da área da saúde, muitas vezes eles nem te explicam o que tu tens. E quando o meu cliente chega ao meu consultório, primeiramente ele tem que entender o que ele veio procurar ajuda e o que está acontecendo com o pé dele.
Por que que tá acontecendo aquilo? Por que que muitas vezes ele tá com a unha dolorida? Por que que ele tá com o calcanhar rachado? Por que que o pé dele tá abrindo de frieira? Alguma coisa de errado tem, entendeu? Então eu preciso fazer com que ele entenda esse processo, elaborar uma mudança de estratégia do dia a dia dele, né? E eu vou dando prioridades para ele, um leque de, como é que eu posso dizer assim, ó, um leque de coisas com que ele pode fazer no dia a dia para ele sair do quadro e a gente juntos ir melhorando a patologia dele, né? E tirando ele daquele desconforto, né? Então é isso, primeiramente passar muita confiança para vocês que vêm procurar ajuda pra gente. Que é necessário para ser podólogo? O que muito estudo. Principalmente, a gente aqui em Santa Catarina, a gente tem só técnicos, né? O curso superior, ele já está concluído só em São Paulo, tá? A gente tem a parte de São Paulo que já oferece superior. Santa Catarina está abrindo agora, né, cursos na margem superior, mas eles, assim, estão começando mais com a parte de tecnólogos, que é a minha formação técnico, que são de 2 anos a 2 anos e meio, dependendo a carga horária com que você vai, né, tá contratando e a empresa com que você vai contratar fazendo esse curso, né? Eu fiz meu curso numa escola do INA, aqui em Blumenau, que foi uma das primeiras turmas quando iniciou a podologia em Blumenau, né? E aqui na região tinha pessoal de São Bento, no entanto que na minha turma formou 2 pessoas só de Blumenau, né? Então eu já sou formada há 13 anos. E dentro dessas formações, Jorge, a gente busca muito especialização. O que eu quero, qual o perfil de cliente que eu quero atender, né? Então, assim, a gente tem a formação técnica, que pega um todo, que pega todas as áreas, né? Como eu falei, fisiologia, anatomia, né? A parte da dermatologia, a parte da cosmetologia, que é a indicação das medicações, né? Fitoterápicos, ele assim para os pés. Então, enfim, agrega tudo isso. Mas assim, o que eu, Simone, gosto de trabalhar? Qual é o perfil de cliente que eu gosto de atender? Eu me especializei, busquei mais informação no atendimento infantil, que a gente pega desde os bebezinhos lá recém-nascidos até a fase da adolescência, onde a criança está lá jogando futebol, se machuca bastante, tem dificuldade de se adaptar a um calçado na escola, né? Porque geralmente a criança anda muito descalço e depois vai para a escola, precisa usar o calçado fechado, né? Essa transição a gente acompanha tudo, formação de pisada na criança, né? No adulto, a gente pega patologias no geral, nessa margem assim, do adolescência até uma fase adulta, vai muito também, influencia muito também em problemas de saúde que essas pessoas têm, que agregam bastante patologias nos membros distantes, que são as mãos, os pés, a cabeça. Geralmente a gente desintoxica de muitos medicamentos que a gente toma e faz com que a gente tenha ressecamento de lâmina, essas coisas assim. Tudo o podólogo trata. Tudo que flui para os pés, o podólogo está apto a tratar, tá? Até a questão da circulação, por exemplo? Tudo, com certeza, porque uma má circulação, ela pode abrir edemas na perna, né? E ela pode inchar a um certo ponto, ela pode dar patologias e dentro disso tudo a gente trabalha com drenagem, fechamento de úlceras e assim toda a parte de estimular essa vascularização de uma maneira correta, a gente também faz. Fora isso, eu tenho micologia, né? Eu me especializei da parte de identificação fúngica de onicomicose. Foram módulos com que a gente foi passando, foi provas com que a gente foi executando e passando até ter uma formação completa. Foi um curso bem extenso, né? Então, a parte de micose é o que a gente domina bastante ali na clínica. Quando a gente já pega o pé de um cliente que ele tem uma micose tanto de pele quanto de lâmina, a gente já tem uma visão de tratamento, do que a gente vai desenvolver com aquele cliente, né? E a podologia, os pés diabéticos. Foram 3 especializações dentro desses 13 anos com que eu fiz e com que eu busquei muito conhecimento dentro dessas áreas. Então, quando chega um pé diabético para mim, primeiramente, ou a gente trabalha na prevenção dele, ou ele já chega com alguma doença pré-existente, que o diabetes já está dando um resultado nos membros distantes.
perca de sensibilidade, ressecamento excessivo de pele, que daí pode abrir a lesão, né? Então, isso tudo a gente faz a prevenção, tá? Como é que é feita uma avaliação de podologia, né? Quando Porque esse se alguém cliente botar a mão no chega. meu pé, eu vou longe porque eu tenho uma sensibilidade ali Aham. que é muito grande. Eu não consigo me imaginar com alguém mexendo no meu pé. Certo. Então, assim, ó, quando você chega ao meu consultório, né, primeiramente a gente tem essa conversa, essa dinâmica de eu tenho que entender a tua necessidade, o que realmente você veio buscar dentro da minha profissão, né? Daí, em cima disso, a gente faz uma avaliação da tua parte de saúde. Eu preciso conhecer um pouco de como você está, se você está tratando algo, se você toma medicação de uso contínuo, se você já fez alguma cirurgia em membros inferiores, né? Porque pinos, parafusos, platinas podem sim interferir na sua pisada, e isso, para a gente podólogo, interferindo na pisada, geram lesões, geram calosidades, pontos de pressões específicos que, quando você pisar lá para mim mostrar seu pé e eu ver a plantar dele, eu consigo fazer um mapeamento de todos os pontos de pressão com que você apoia no pé. Você nem precisa me dizer que você tem a pisada curva, se você tem a pisada plana, você não precisa me falar nada. A gente, no profissional, assim, o podólogo, quando ele está bem preparado, ele consegue fazer um mapeamento do teu pé e ele mesmo vai te dizer o teu problema, entendeu? Então, assim, vai da preparação de cada profissional, o quanto que ele estudou, o quanto que ele se especializou, né? Para ter esse mapeamento mais completo. Uhum. Olha só, né? É bem amplo. Quais são os casos mais atendidos na clínica? Na clínica. Então, assim, ó, geralmente eu direciono esses casos para as minhas especializações, né? Então, assim, como eu falei, da micologia ali, assim, atendo muitos clientes tratando micose, tanto de pele quanto de unha. O que seriam as micoses de pele? Entraria as frieiras, as desidroses, né, que são aquelas bolinhas que dão na plantar, né, do pé, aonde gera coceira, descamação, e as pessoas muitas vezes não entendem por que que isso acontece, né, que às vezes pode ser porque a pele está desidratada, porque ela transpira bastante no pé. Então, assim, o controle de transpiração também é um dos fatores com que a gente recebe muita pedido de ajuda. Simone, como é que eu vou controlar a transpiração do meu pé para não aparecer tal doença? Porque eu não quero mais ter o fungo, porque o fungo, ele vem devido à umidade constante. Ele precisa de umidade, precisa de calor, geralmente o pé fica abafado, né? Para ele poder se proliferar, e uma porta de entrada. E eu fico o dia inteiro de calçado fechado. O que eu posso fazer para sair desse quadro, né? Então, daí a gente entra com toda a avaliação, vê a rotina da pessoa e entra com método de tratamento para ele sair desse quadro. Controla a transpiração do pé dele, que é muito importante, deixar o pé mais seco possível durante o dia. Automaticamente, ele vai ter menos suor dentro do calçado, vai proliferar menos fungo, né? Ensinar ele a fazer uma higiene correta do calçado também é muito importante, né? Porque geralmente a gente faz a higiene do pé no banho, beleza? Mas e do calçado? A gente esquece. Muitas vezes a gente vai fazer lá uma vez por semana ou a cada 15 dias. Não é o suficiente. Por quê? Porque a gente deixa resíduos dentro do calçado com que faz uma proliferação fúngica lá dentro também, bacteriana, entendeu? A gente deixa resíduos de pele, resíduos de suor, né? E nesse sentido, quais são os erros mais comuns que a gente comete com os calçados, né? Que Certo. podem trazer esses prejuízos? Certo, simplesmente deixando as células mortas dentro do calçado, né? Não fazendo essa higienização, a gente se recontamina. Quando a gente é uma pessoa que a gente é vulnerável para determinadas patologias, vamos supor assim, eu tenho um ressecamento no meu pé. O que acontece? Um ressecamento de pele, ele é uma porta de entrada. Você não tem a sua pele selada com elasticidade, com uma umidade, entendeu? Ela está sensível. Se ela entrar em contato com uma colônia fúngica ali assim, o fungo vai se instalar. E ali ele vai gerar toda uma lesão, né? Então, assim, ó, primeiramente a gente ensina esse cliente a manter o pé dele bem saudável, limpar os calçados. Como é que faria essa limpeza?
Gente, o calçado ele precisa ser muitas vezes lavado. Tem produtos específicos no mercado que a gente passa dentro do calçado e consegue neutralizar tudo que a gente deixou lá dentro. Ah, mas eu tenho calçado que eu não consigo lavar. Não tem problema? Compre o produto e passe. Pelo menos você bloqueou. Não vai fazer com que você deixou lá dentro fique proliferando. Porque isso causa chulé, causa até crostas dentro do calçado, com que não vai ser bom. Não vai ser bom para o seu pé e não vai ser bom para o seu calçado também, né? Então, manter a higiene do calçado é fundamental, tá? Uhum. O que causa o ressecamento da pele? Da pele, a falta de hidratação, né? Geralmente a gente hidrata o corpo, né? Mantém toda uma oleosidade no corpo, mas quando chega lá no pé, o que acontece? Às vezes a gente não utiliza o hidratante específico pro pé. Eu sempre falo pro meu cliente assim, às vezes a gente não consegue interpretar no produto qual é que é a essência dele, né? Se eu tenho um produto lá que ele me diz que é pro corpo, mas o corpo o que que é? É a região do corpo no geral. Não é a parte dos olhos, não é, a parte, vamos supor, de a mão faz parte do corpo? Faz, mas assim, ele não é específico, entendeu? O hidratante de corpo, ele não vai dar conta de te tratar algum ressecamento de pele específica, ele vai te ajudar mais assim, a manter uma pele mais cheirosa, uma pele mais sedosa, alguma coisa nesse sentido. Mas não é nada de tratamento. Quando são produtos de tratamento, eles são específicos para cada região do corpo. O que é para o rosto é para o rosto, o que é para a mão é para a mão e o que é para o pé é para o pé. Não adianta passar o seu hidratante de corpo no pé, que ele não vai fazer efeito. Por quê? A pele do pé, ela é mais grossa do que a pele do nosso braço, entendeu? Então, o creme que age no braço, ele não vai fazer a penetração do pé, porque o pé ele precisa ser mais resistente. Imagina que a sola do nosso pé, ela tem atrito constantemente. A gente caminha, o nosso peso do corpo fica sobre uma pele o dia inteiro, né? Então, assim, como que a gente pode proteger essa pele? Usando o calçado mais macio possível, né? Mantendo uma oleosidade para essa pele ficar quanto mais elástica ela ficar, que a gente faz o movimento da pisada, menos ressecada ela vai ficar no final do dia, entendeu? Então, quanto mais hidratante pro pé você passar na região do seu pé, melhor ele vai ficar, mais resultado ele vai te dar. Quais os benefícios da podologia? Ai, daí tem vários. Vamos para os mais Porque, comuns. assim, os mais comuns, assim, ó. Primeiramente, eu penso assim, ó. Se você não está com os seus pés saudáveis, você não vai a lugar nenhum, tá? Se você tem qualquer dor, qualquer lesão na sua unha, ou qualquer pontinha ali te fisgando, você não dorme. O pé, ele é uma região do nosso corpo que, assim, não adianta você ir lá e tomar um relaxante muscular ou qualquer remedinho para dor que vai passar o seu desconforto. Ele não passa, tá? Eu tenho um cliente que ele tem 90 anos e ele me diz o seguinte, ele vem a cada 20 dias para mim cuidar dos pés dele e ele caminha Blumenau inteiro. Se eu com 90 anos, ele diz assim, não é os meus pés que vão tirar a minha caminhada. Ele deixa isso bem claro para mim. Se eu não cuidar da saúde dos meus pés e fazer com que ele me leve para os lugares aonde eu quero ir, eu já tenho tantos outros problemas de saúde, eu não quero ter problema com o meu pé, né? Então, olha o benefício da podologia em cuidar desse pé, em proporcionar para esse meu cliente essa pisada saudável, né? Sem dor, sem desconforto, com um corte correto das lâminas, sem uma calosidade, para ele poder seguir a vida dele. Então, assim, o benefício da podologia é o bem-estar do cliente. Quanto mais feliz, quanto mais confortável ele ficar, melhor, sabe? Esse é o nosso benefício que a gente consegue de melhor proporcionar para vocês, tirar vocês de um quadro de desconforto e botar vocês para viver uma vida, né, uma pisada tranquila, né? A podologia, ela pode auxiliar
né, no tratamento de algumas doenças, por exemplo. Sim, Ela pode sim. servir como um auxílio, como melhora. Sim, sim. É possível até em doenças psicológicas, por exemplo, psíquicas, a podologia ela pode ser um complemento também em um tratamento? Pode. Assim, ó, dentro da podologia, a gente tem os pontos reflexos do pé, né? Então, a gente tem todo o mapeamento do nosso corpo na nossa plantar. Então, assim, o que que a gente pode auxiliar nesses tratamentos? Vamos supor assim, a pessoa trabalha uma enxaqueca, né? Com neuro, ela faz tratamento e tal. Então, assim, o que que a podologia pode auxiliar para esse tratamento de enxaqueca? Mexendo em pontos específicos da plantar dela, o que que vai acontecer? Vai dar estímulo lá para o cérebro dela, aliviar a dor. Entendeu? Então, assim, dentro de uma doença renal, né? O que que a podologia pode fazer? Dentro dessa doença renal, a gente tem vários efeitos, tanto de pele, quanto de ressecamento de lâmina, o desenvolvimento dela também, né? Pessoas que trabalharam, que passaram por câncer, né? Às vezes tem perdas da parte da queratina, né? Então, a podologia, ela auxilia todos esses tipos de tratamento. Tudo que tem efeitos colaterais, né, na parte inferior dos pés, a gente consegue estar ajudando e trabalhando com o médico em cima da orientação médica, porque às vezes o médico não faz procedimento. Então, ele encaminha para a gente fazer o procedimento e continuar com o cliente acompanhando ele, né? Porque às vezes o médico está lá, ele vai fazer a parte dele, mas enfim, quem bota a mão na massa ali e faz acontecer para melhora, muitas vezes é o podólogo, né? Então, o cliente já vem com toda a orientação médica, ok, ele fez a parte dele, agora a gente vai fazer a nossa, né? E é isso que a gente consegue trabalhar com pediatras. Quando o bebezinho vai lá com a unha toda infeccionada, o pediatra vai fazer o quê? Vai fazer a medicação, vai orientar a mãe e vai mandar a criança pro podologia infantil, né? Então, assim, ó, essa criança, ela precisa corrigir isso. O podólogo é que vai lá e vai botar a mão na massa e vai fazer a correção junto com os pais, né? Existe muita procura? Bastante. Bastante, principalmente a gente faz toda a divulgação dessa parte e selecionando também esses clientes, direcionando a informação para esses clientes. E em cima dessas informações que a gente passa, a gente recebe muito também, né? Então, assim, eu vou lá na Simone, por quê? Porque eu sei que ela vai dar conta de atender a minha demanda, o que eu quero. Eu recebo clientes que falam assim, mas eu já fui fulano, ciclano e beltrano. Beleza, todos são podólogos, ok. Mas às vezes eles não estavam qualificados o suficiente para entender a parte do que o seu pé precisava, né? Então, às vezes, assim, eles fizeram um trabalho básico ali, ok, correto, beleza, mas não tiveram informação suficiente para tirar o cliente do quadro, né? Como também tem patologias com que eu não sou especializada e que eu passo para amigos que são dessa área, né? Então, a gente tem todo um leque de parcerias, como assim, tem clientes que eu não atendo, fulano, você vai buscar maior resultado aqui com ciclano, entendeu? Então, a gente tem essa dinâmica também, tá? Bacana. Quero agradecer a participação sua hoje aqui, a Simone Lamego Branco, podóloga, que está aqui com a gente. Quem quer saber mais sobre a podologia, como é que pode fazer? A gente tem o Instagram, né, que é @clínica pé de pé, né? Eu tenho a clínica ali na Rua 7 de Setembro. Enfim, acompanhar também através do Facebook, que é a Clínica Pé de Pé também, né? Ou talvez ligar para a clínica, né, via WhatsApp. A gente geralmente responde os clientes mais via mensagem, né? Posso estar passando o número do WhatsApp? Pode, Então, claro. vamos lá, ó, Clínica Pé de Pé, na Rua 7 de Setembro, o telefone é 98403-8685. Obrigado. Simone. Obrigado, Simone, pela participação. Obrigada. Uma ótima semana. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, Jorge. Simone Lamego Branco, podóloga, conversando aqui com a gente hoje, falamos dos benefícios da podologia.